alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Fabielle Fernandes de Oliveira. Hoje eu estou aqui com meu óculos, que eu não fico sem. Também estou com a minha camisa cinza e uma calça preta. Nós estamos hoje na aula 3 e nessa aula vamos conversar sobre alguns assuntos. O circo, a história do circo, e também vamos fazer uma interpretação de texto e falar sobre o respeito com os animais dentro da área, circense. Para isso, vocês vão acompanhar a aula junto comigo no caderno de atividades, atividade 3 de leitorização. Então, abre o caderno de vocês para poder fazer junto comigo. Você já foi ao circo? Já assistiu algum espetáculo? Viu a tenda de um circo aí na sua cidade, na nossa cidade, aqui em Angra? Sabe o que é o circo? Então, o circo é uma manifestação artística e popular, que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas, diversas e bem legais, que geralmente apresentam-se em shows itinerantes. E o que seria itinerantes? São que vão percorrendo, viajando de cidade em cidade. Essas companhias circenses, elas costumam integrar pessoas com diversos talentos, que buscam divertir e surpreender o público. Vamos ver alguns desses talentos? Malabaristas, mágicos, trapezistas, palhaços, acrobatas, equilibristas e muito mais. Tá bom? Vamos agora conhecer a história do circo. Mas de onde que veio? O circo apareceu do nada? Não é mesmo? No caderno de vocês de atividades, vocês encontram esse texto, que tem a história do circo. Esse texto, ele é dividido em 3 parágrafos, tá bom? No primeiro, nós vemos aqui a explicação do porquê o circo é tão legal. É por causa da magia dele, por ele ser incrível, por ele nos fazer viajar, nos divertir através dos artistas e as técnicas diferentes que eles usam. Também fala que o circo, ele está aqui no nosso mundo desde a antiguidade. E aí vamos para o próximo parágrafo, que é o segundo. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dele lá na China. Lá foram encontradas pinturas que mostravam vários contorcionistas, acrobatas e equilibristas. E o que essas figuras retratavam? Os guerreiros chineses, isso mesmo. Eles usavam essas técnicas para poder treinar e ficar mais fortes, mais ágeis, mais flexíveis para poder se esquivar, mais rápidos para poder atacar. Então eles usavam essas técnicas que a gente vê hoje nos circos como treinamento para eles ficarem melhores. E aí, em 108 a.C., olha quanto tempo atrás, em uma apresentação para o imperador e alguns estrangeiros, a apresentação foi tão legal, com cordas bambas, com acrobacias, que o imperador gostou tanto que falou que isso iria se repetir a partir daquele ano por todos os anos e virou uma prática lá na China. Também vemos aqui no terceiro parágrafo que além da China, outros lugares já tinham essas técnicas circenses, como nas pirâmides do Egito, a gente consegue ver algumas gravuras que lembram os malabares, e também lá em Roma, onde teve uma história um pouco trágica, porque lá tinha um circo máximo por volta de 70 a.C. e esse circo ele foi destruído por um incêndio, mas logo depois foi instalado ali o Coliseu, onde tinha ali batalhas, apresentações de animais e também muitas técnicas. Hoje o Coliseu é esse lugar aqui, é um monumento histórico onde várias pessoas vão visitar lá em Roma. Muito legal, não é mesmo? Então, o circo começou nessa época aí. Antes de Cristo já temos dados sobre ele. Mas o circo como vemos hoje, com as tendas, os picadeiros, de onde veio ele? Ele veio lá na Inglaterra. Um ex-militar inglês queria fazer ali as apresentações equestres, as apresentações dos cavalos dele. E aí, para divertir, convidar e chamar mais pessoas, no meio das apresentações, ele colocava palhaços e malabaristas fazendo ali, algumas coisas para divertir o público. Isso ficou tão famoso que se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Olha só, chegando a vários lugares. E aí, o circo começou a se modificar. Hoje em dia nós temos 2 tipos de circos, o circo
país, né? E que vão de cidade em cidade nos estados viajando e fazendo as apresentações. E hoje também temos os circos multinacionais, com grandes espetáculos em arenas, teatros, ginásios. E esses circos eles viajam em várias cidades e países do mundo. Hoje em dia o maior circo, o circo mais famoso, é o Cirque du Soleil, também conhecido, né, traduzindo ele como Circo do Sol. E o Circo do Sol ele já teve aqui no nosso país, no Brasil, e tem até integrantes brasileiros que fazem parte dele. Vamos ver aqui, né, esse anúncio de um espetáculo dele que está acontecendo aqui no Brasil. Espetáculo Ovo do Cirque du Soleil, dirigido pela brasileira Débora Coker, segue turnê pelo país. Então aqui nós temos um cartaz que chama a atenção para a gente poder querer ver esse espetáculo, não é mesmo? Então, vamos ver aqui algumas informações importantes. Primeiro, qual é o nome desse espetáculo? Ovo. Nome interessante, né? É o nome de quê? De uma comida, não é mesmo? Quem é que vai fazer esse espetáculo? Um circo mais famoso que temos hoje em dia, um circo multinacional com artistas do mundo inteiro que viaja pelo mundo inteiro. Cirque du Soleil. Quem é que está dirigindo esse circo? A brasileira Débora Coker. Tá, mas olha só, esse circo está apresentado pelo Bradesco. Então o Bradesco, né, está ajudando esse circo a poder fazer viagens e as apresentações aqui, né, a parte financeira, ajudando financeiramente. Ele já passou por Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Se ele passou, é passado, ele já esteve lá e já fez as apresentações. Mas ele viajará por mais 2 cidades, então significa que ele ainda irá para essas cidades. E se ele irá para essas cidades, seria futuro. Então ali ele ainda vai fazer mais 2 apresentações. E que cidades são essas? Brasília e São Paulo. Em Brasília ele vai se apresentar no dia 5 a 13 de abril, e em São Paulo no dia 18 de abril a 12 de maio. Ok? Muito divertido, né? Mas tem algumas coisas sérias que a gente precisa conversar sobre o circo. O circo, antigamente, tinha muitas apresentações de animais. Eu acho que quem já teve ao circo já viu que hoje em dia não temos isso, não é verdade? Por quê? Porque a apresentação de animais, hoje em dia, ela é proibida em mais de 42 países. E aqui no nosso país, no Brasil, nós temos alguns estados que proíbem a utilização de animais no circo, inclusive o nosso estado, o Rio de Janeiro, também aqui é proibido. E por que proibiram? Porque o lugar dos animais selvagens é com a gente? Não, não é mesmo? Claro que não. O lugar deles, o habitat natural deles, é no meio ambiente, vivendo com outras da sua espécie e não no meio de nós. Muitos desses animais, eles eram maltratados, viviam em gaiolas, cativeiros, eles passavam horas de treinamento e não podiam exercer o que eles eram, ser animais comuns e viver na natureza. E eles eram privados da sua liberdade. O lugar deles é o habitat natural, é na selva, eles são animais selvagens, eles não devem estar com a gente. Por conta disso, em 42 países diferentes foram proibidas as apresentações dos animais de circo. E aqui no nosso país, no Brasil, vários estados também têm essa proibição, inclusive o nosso, o Rio